A gente anunciou a próxima rodada de ataques e disse que era porque o Irã tinha atirado em navios tanques civis inocentes. E eu falei, peraí, que tipo de mundo perverso é esse? Quando a gente atira num navio civil porque ele não fez o que a gente mandou, e depois diz que atacou outro país porque eles fizeram exatamente a mesma coisa que a gente fez, atirar num navio civil. Isso simplesmente não faz o menor sentido. E claro, todo mundo vê isso, Pascal. Todo mundo vê. E não estou falando só do Irã. Estou falando das pessoas na região que querem que a guerra acabe. Todo mundo quer que essa guerra acabe. Nossos aliados na Europa, a Rússia, a China, todos veem isso. E estão pensando, o que há de errado com os Estados Unidos? Enfim, esse é o meu ponto de vista. Desculpa esse desabafo por um momento, mas vamos voltar às questões práticas. Mesmo que a gente esqueça a questão moral e parta do princípio de que não temos nenhuma, o que exatamente queremos alcançar? A gente acha que ao atacar esses alvos, o Irã vai dizer algo como: sabe de uma coisa, Washington? Tudo bem, eu sei que vocês assassinaram nosso líder. Sei que todo mundo está pedindo vingança por isso e que muita gente está furiosa conosco. A maioria está irritada até por termos tentado negociar com vocês, mas tudo bem. O que vocês pedirem, a gente entrega. Alguém realmente acredita que isso é sequer uma possibilidade teórica? Porque toda vez que fazemos esse tipo de coisa, ainda mais com as contradições que acabei de mencionar, isso só fortalece ainda mais a determinação deles. E é impressionante, porque depois de assassinar o líder deles e ver aquela imensa comoção, com supostamente 40 milhões de iranianos nas ruas, e as fotos e vídeos realmente fazem esse número parecer plausível, eles não vão ceder em nada. E mesmo assim, a gente continua fazendo isso, e isso já é ruim o bastante. Se parasse aí, já seria uma situação terrível. Mas o que é que estamos fazendo? Nas últimas 12 horas, mais ou menos, a coisa piorou, porque agora ampliamos a lista de alvos e os tipos de alvos que atacamos. O presidente Trump vinha sinalizando isso no fim da semana, e ao que tudo indica, durante a noite ele fez. Atingiu uma ponte, aparentemente uma ponte bem importante no sul do Irã. Atingiu também outras indústrias civis, torres de controle, coisas que não têm nada a ver com o setor militar. E olha, deixa eu só destacar uma coisa. Se as pessoas ouvirem ponte e pensarem, isso é um alvo militar legítimo, pode até ser, se essa ponte tiver alguma relação com o equilíbrio militar. Por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, se os russos dizem algo como, olha, a gente está tentando enfraquecer militarmente o lado ucraniano ao longo de toda a frente leste, então vamos começar a atingir as pontes atrás deles, por onde passam a logística, o envio de ajuda militar letal, reforços, ajuda médica, o que for, até a linha de frente. Vamos destruir essas pontes para que eles não consigam chegar lá. Isso tem utilidade militar, e é um alvo militar legítimo, assim como seria o mesmo do outro lado. Se os ucranianos atingirem pontes na Rússia ou em áreas controladas pelos russos, também é um alvo militar legítimo. Já neste caso aqui, não é um alvo militar legítimo, porque não existe uma linha de frente. Não existe batalha nenhuma. Essa ponte não tinha nada a ver com o controle do Estreito de Hormuz. Era só uma ponte que as pessoas usavam. Quer dizer, era para isso que ela servia. Então não tem nenhuma utilidade militar. E por isso é quase inútil dizer que foi um crime de guerra, porque ninguém mais se importa com isso nos Estados Unidos. Então vamos deixar esse ponto de lado por enquanto. Mas, pelo menos, olhe para a utilidade militar. Ela não traz nada para a gente. A gente não ganha nada com isso agora, hoje. O Irã não está mais fraco hoje do que estava ontem, mas eles estão muito mais irritados agora e fizeram exatamente o que prometeram fazer se o presidente Trump aumentasse a lista de alvos. E eles acertaram os alvos. Eu vi há pouco que o Kuwait está furioso, o governo deles, porque disseram que vocês atingiram uma usina de dessalinização, e eu acredito que era uma planta de reprocessamento da indústria de petróleo deles. E eles estão realmente irritados com isso.
Quer dizer, o que mais eles podem fazer? Eles têm que dizer alguma coisa. Mas eu apostaria que a raiva deles está mais voltada para Washington por ter incluído esse alvo, porque eles estão ali, no meio do deserto, sem poder fazer nada. Nossa defesa aérea é claramente ineficaz, então eles estão indefesos. Então, se os Estados Unidos atacarem alvos no Irã, eles acabam sendo o alvo mais fácil de atingir. Então, eles, junto com alguns outros países do Golfo, vão continuar sendo atingidos. E a pergunta é: até onde isso vai? Do lado iraniano, eles estão dizendo que vão continuar por um bom tempo. Vamos ver. Acho que ainda tenho aqui, isso foi durante a oração de sexta-feira de hoje, Mohammed Haj Ali Akbar, que conduz a oração de sexta em Teherã, disse que o primeiro passo na busca do Irã por vingança não é simplesmente assassinar o presidente Trump, mas, segundo ele, forçar a retirada dos Estados Unidos da região, remover o regime sionista do mapa da Ásia Ocidental e acabar com a posição hegemônica dos Estados Unidos no mundo. Esses seriam os passos nesse caminho. Então, quer dizer, isso não é uma posição oficial do governo, mas são orações oficiais em Teherã. Então não dá para imaginar que ele tenha dito isso do nada. Parece que a ideia agora é essa. Eles estão dizendo, tudo bem, você não quer fazer o memorando de entendimento? Nós temos outros objetivos. E com isso, eles estão endurecendo suas posições e ampliando seus objetivos. Se a gente tivesse só... Isso está me deixando maluco, Pascal. Se a gente tivesse simplesmente deixado o memorando seguir e dito, ok, vamos cumprir o que combinamos, vamos manter nossa palavra, vamos abrir o Estreito de Hormuz. A gente vai retirar o bloqueio. Vocês vão abrir o Estreito de Hormuz, vão cumprir o que prometeram. O tráfego vai voltar a fluir. Tinha chegado a mais ou menos um terço. Talvez já tivesse em metade, ou 75%, quem sabe. E sim, a gente vai manter as sanções suspensas. Vamos liberar os fundos congelados. Vamos trabalhar nessa outra questão dos recursos para reconstrução ou o que for. E quando resolvermos isso, aí sim começamos a parte que queremos, que é negociar um programa sem armas nucleares e por aí vai. Se a gente tivesse simplesmente deixado as coisas seguirem, o preço do petróleo provavelmente estaria até abaixo de 70 agora. Mas em vez disso, está subindo, e o fluxo teria continuado saindo. Então, o motivo pelo qual o preço do petróleo teria caído é porque o petróleo bruto, o gás natural, os fertilizantes, o alumínio, o enxofre, tudo isso são coisas de que o mundo inteiro precisa. O hélio também, muito mais importante do que muita gente imagina. Todo esse conjunto poderia estar voltando ao normal, ou pelo menos caminhando para isso, e todo mundo sairia ganhando. Mas em vez disso, Pascal, por causa das escolhas que fizemos, e em primeiro lugar, porque o presidente Trump não tem paciência, ele não quis esperar nem 60 dias. Na verdade, nem 30 dias ele esperou. E agora a gente acabou agravando a situação e começando esse jogo de retaliações. Só que não é bem uma troca equivalente, é uma escalada, subindo degrau por degrau. Cada vez sobe um pouco mais, como estamos vendo acontecer agora. E isso não pode terminar bem para o nosso lado. Já ficou claro que a gente não tem capacidade militar para forçar o cumprimento das nossas exigências. Tudo o que a gente tem capacidade de fazer é explodir um monte de coisas. A gente pode atingir qualquer ponte que quiser, pode destruir prédios para todo lado, podemos matar muita gente, disso não há dúvida, e o Irã não tem como impedir. Mas isso não traz nenhum resultado para os Estados Unidos. Não nos aproxima de nada. E essas coisas que estamos atacando não têm nada a ver com o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã. E eles estão mostrando que vão continuar cobrando um preço, dia após dia, enquanto a gente seguir por esse caminho. Eles não gostam de ser atingidos por mísseis. Odeiam isso. Está causando danos, sim. Mas eles dizem, o que estamos fazendo com vocês vai causar ainda mais danos, e danos permanentes, algo de que vocês vão ter dificuldade para se recuperar. E eu sinceramente não sei para onde isso vai, mas o destino não parece nada bom. É isso que todo mundo está se perguntando agora, Danny. Tipo, qual é a estratégia?
Até o John Mearsheimer, no podcast do Glenn Diesel, diz que provavelmente não existe uma, que isso é só uma reação, um olho por olho, porque os Estados Unidos não têm outra resposta no momento. Porque agora parece que, bom, para mim, a explicação de por que o Trump assinou o memorando de entendimento, que, sinceramente, parecia um documento de rendição, porque soava como um Eclésiplang te petidges. É tipo assim, assina, eles param, e depois, quando a gente quiser, a gente bate neles de novo. E a gente faz isso, sabe, de novo e de novo e de novo, até quebrar. Certo? É só fazer com frequência suficiente. Mas não tá funcionando. Quer dizer, essa é a diferença agora. O Irã tem mais poder de barganha. Os Estados Unidos estavam tentando entrar com o próprio corredor, né? Tipo, tá bom, vamos concordar com o memorando de entendimento? Enfiar o nosso próprio corredor? Criar fatos concretos no terreno. E quando isso estiver funcionando, eles não têm mais aquela vantagem. Aí, a gente bate ainda mais forte. E nem está funcionando. Os indianos não estão verificando. Eles estão, na verdade, verificando se os Estados Unidos estão cumprindo o que prometeram. Mas me diga, você serviu nas Forças Armadas. Quer dizer, deve haver muita gente no exército americano que também está ficando bem apreensiva, não é? Porque eu li hoje no Twitter, não sei se é verdade, ainda não vi nenhuma confirmação, que o Irã, pela primeira vez, atacou uma base americana na Síria e realmente matou militares dos Estados Unidos. Não existe aí uma... Aliás, só para deixar claro, eu duvido que isso seja verdade. A gente se retirou da Síria e, até onde eu sei, faz vários meses que saímos de Al-Tanf. Então eu fico cético, a menos que ainda tivesse alguém lá e a gente não tenha admitido. Eu não sei. Mas eu sou cético em relação a esse ponto. Tá bom, então. Pode ser que seja notícia falsa. Sabe como é? Todo mundo tá espalhando todo tipo de história nesse momento. Mas mesmo assim, pro pessoal das Forças Armadas, isso não é extremamente frustrante. Porque vocês estão perdendo todo esse equipamento e também a boa vontade desses aliados. Em algum momento, alguém do exército deve ter dado um toque no Sr. Trump e dito algo tipo, gente, a gente precisa conversar, talvez. Olha, eu posso te dizer com uma certa confiança que havia autoridades de alto escalão durante o que eu chamaria de período de bloqueio, quando a gente estava basicamente em cessar-fogo, mas antes de chegar ao memorando de entendimento. Certo? E tinha todo tipo de gente envolvida. O general Jack Keane, o general Kellogg, o Wes Clark, o Mike Pompeo, depois o Lindsey Graham. Todo mundo dizia, volta lá, termina o trabalho, continua. Mas nos bastidores, os generais, e me disseram isso num nível bem alto, estavam dizendo, não termina o trabalho, não dá para terminar o trabalho. Você pode voltar e lançar mais mísseis, mas isso não vai adiantar nada. A gente não consegue atingir o objetivo político com o poder militar que você quer usar. Não dá, não faça isso. E ao que parece, essa mensagem acabou chegando ao presidente Trump. Então, fica a questão. Você levanta uma possibilidade bem interessante aqui, a de que o memorando de entendimento foi feito só para ganhar um tempinho e manter as coisas funcionando por um tempo. Mas eu não tenho tanta certeza de que essa é a resposta certa, pelo menos não da parte do presidente Trump. Tenho certeza de que havia gente que queria fazer isso. Porque lembra, no dia 17 de junho, quando ele assinou aquele documento no Palácio de Versalhes, ele disse numa coletiva depois que, olha, a gente estava com mais ou menos 4 semanas de reserva estratégica de petróleo e ele não queria ser o presidente Hoover, que ficou marcado por ter presidido a criação de uma depressão global, durante o mandato dele. Ele não queria isso. E eu pensei, finalmente ele entendeu. Quer dizer, a gente já vinha alertando sobre isso antes. Você, eu e alguns outros amigos já tínhamos falado sobre isso em Tbilisi, quando conversamos sobre o assunto. A gente está caminhando para um Armagedon financeiro se continuar nesse rumo, porque isso não tem como dar certo. E ele disse isso em voz alta.
Então eu pensei, ok, ótimo, ele entendeu. Mas aí aconteceu o seguinte, acho que vi a matéria no dia 18 de junho, no dia seguinte. O vice-presidente Vance disse, bem, a gente vai cumprir isso enquanto eles se comportarem. Não vamos dar nada a eles, a menos que façam o que devem fazer. E mesmo assim eu pensei, mas na verdade, eles não têm que fazer nada. Eles é que deveriam receber. Porque nas semanas e meses antes da assinatura, eles vinham dizendo, olha, como vocês destruíram toda a confiança, precisamos ver o alívio das sanções logo de cara e a liberação dos fundos congelados logo de cara. Se vocês mostrarem boa vontade, aí sim podemos seguir para as próximas fases e assim por diante. E então eles disseram, tudo bem, mas vocês têm que tirar o bloqueio. Essas três coisas. Ele disse, isso precisa acontecer primeiro. As sanções aconteceram logo e o bloqueio foi suspenso. A liberação dos fundos congelados não aconteceu, mas o Irã seguiu em frente e, pelo que parece, disse algo como, tudo bem, 2 de 3 já é suficiente. E assim eles continuaram nesse caminho. Mas aí vieram novas sanções. E se eu não tiver enganado, posso errar um pouco nas datas, acho que foi no dia 24 ou 25 de junho. De repente, a gente ouve, olhando as manchetes da ONU, algo como Oman criou um corredor sul. No mesmo dia, o Irã respondeu dizendo, não existe corredor sul. Só existe a autorização do nosso memorando de entendimento. E se isso for violado, vai haver um ataque no dia seguinte. Teve no dia 25 e depois no dia 26. Aí os Estados Unidos fizeram o primeiro ataque de volta lá. E eu pensei, tá, o que é isso? Nem 2 semanas, né? Um pouco menos de 2 semanas, acho, no total. E a questão é a seguinte, se a ideia, do ponto de vista do presidente Trump, era que a gente precisava fazer isso, porque do contrário, teríamos um problema econômico sério, então por que ele autorizaria aquilo? E se ele não planejou, se foi uma encenação o tempo todo, por que passar por toda a ficção de montar o memorando de entendimento? Se em poucos dias você já vai preparar outra coisa, que vai abrir caminho para uma nova guerra, então para que fazer isso? Essa é a parte que não faz sentido para mim. Eu até entendo se a ideia fosse só, bom, usar um tempo para tirar um pouco de petróleo. Olha, isso funcionou para o Irã, aliás, porque aparentemente eles nunca acharam que isso fosse dar certo. Então eles já tinham um monte de navios prontos, carregados. E quando o presidente Trump ficou famoso por se gabar de que 19 milhões de barris de petróleo saíram naquele dia, o maior volume em um único dia, mesmo antes da guerra, bom, isso aconteceu porque o lado iraniano já tinha o petróleo pronto para sair correndo. E eles conseguiram tirar muito petróleo e vender bilhões de dólares, achando que tudo ia ser fechado logo depois. Então, eles receberam uma injeção de dinheiro. Os nossos não estavam prontos, e eu não sei por quê. Não sei como isso aconteceu. Mas alguns saíram, sabe, do lado do Golfo, ou seja, lá de onde for, mas eles não estavam preparados para isso. E agora estamos de novo com tudo fechado. Então, no fim das contas, a gente não ganhou nada com isso. E agora estamos numa situação que é pior, Pascal, é pior do que não ter feito o memorando de entendimento. Se a gente tivesse dito lá no dia 15 ou 16 de junho, isso é uma bobagem, a gente não vai cumprir mesmo, vamos voltar para a guerra. Teria sido menos prejudicial do que o que estamos fazendo agora. Porque se o lado iraniano tivesse dito, antes disso, eu não vou confiar nos Estados Unidos por causa do que aconteceu em 2025 e do início dessa guerra, a menos que eu receba essas garantias de antemão. Pois é, agora a gente fez isso. Cumprimos 2 das 3 condições e praticamente não fizemos mais nada além disso. E aí o parágrafo número 5, a gente violou logo de cara. O parágrafo número 1 ainda não foi cumprido. Israel ainda está no Líbano. Então isso não acabou. Agora o Irã tem que dizer que não há base para nenhum tipo de negociação. Então, quando o presidente Trump continua mentindo para todo mundo e dizendo, eles estão implorando por um acordo, claro que não estão implorando por um acordo. Seria uma loucura completa até considerar um acordo, quanto mais implorar por um.
E eles não vão fazer isso. Então agora, onde é que a gente está? E qual é o objetivo? Eu não vejo nenhum, a menos que, e eu preciso dizer isso com base nas evidências, porque não há nenhuma evidência de que exista um plano para acabar com a guerra, para chegar a uma conclusão, para resolver esses problemas econômicos. Então a gente tem que se perguntar, o que é que faz sentido? Diante das evidências que a gente vê, é preciso se perguntar, será que é o próprio presidente Trump ou outras pessoas nos altos escalões do governo que querem que a guerra continue? Que querem levar isso até uma espécie de Armagedon, por motivos que eu sinceramente não consigo entender. Mas não dá para descartar a possibilidade de que alguns estejam fazendo isso de propósito, porque sabem que o Irã não vai aceitar e estão escalando o conflito justamente porque sabem que o Irã vai reagir. E aí, em algum momento, se o ataque piorar e ficar grande bastante, podem dizer, agora não temos escolha, temos que voltar para uma guerra total. Tá, pode ser que eles queiram isso. Mas aí, desculpa, Pascal, tem mais um problema nisso tudo. O que é que vai ser diferente, seja lá quem for esse grupo de pessoas, em relação aos primeiros 40 dias, quando a gente fracassou mesmo tendo usado tudo que tinha? A menos que a gente queira partir para uma escalada nuclear, e isso seria catastrófico, porque a maioria dessas instalações foi feita para resistir a explosões nucleares. Ou seja, mesmo assim, você não conseguiria destruí-las, mas mataria milhões de pessoas no processo. E aí, nos tornaríamos um par internacional. E eu acho que isso seria um passo longe demais, até para os nossos aliados, em várias partes do mundo. E quem sabe o que a Rússia e a China fariam? Quem sabe o que o Paquistão faria? Aliás, o Paquistão com armas nucleares, ou a Índia, porque isso é algo que eles não querem ver acontecendo no quintal deles. Então, de qualquer ângulo que se olhe, é um desastre que pode virar uma catástrofe. E eu não vejo absolutamente nenhum caminho, nenhuma saída, nenhuma intenção de buscar um porto seguro. Eu simplesmente não vejo, e isso me preocupa muito. Não, você está absolutamente certo. Quer dizer, infelizmente a gente sabe que existem alguns, fanáticos sionistas cristãos que querem chegar ao Armagedon. A gente sabe disso, infelizmente. Mas nós, todos nós, temos que torcer para que os falcões do mundo não tenham de fato o dedo no botão nuclear e que exista peso suficiente dentro do governo para impedir que eles cheguem a esse ponto. Mas deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Não é irônico, para não dizer perverso, que a gente passou tanto tempo alertando sobre aquela ideia do 12º imã do islamismo radical, que queria trazer o Armagedon à tona. E agora pode ser que sejamos nós a alimentar esse tipo de fantasia. E aliás, como seguidor de Jesus Cristo, eu acho simplesmente repugnante que alguém diga isso em nome das Escrituras. Porque, na verdade, tudo isso está nas mãos de Deus, e só nas mãos dele. A ideia de que um homem, ou um grupo de homens, ache que pode ajudar Deus a fazer isso acontecer, tudo o que vão conseguir é trazer desastres sobre si mesmos. Porque não é assim que Deus age. Nem é isso que as nossas próprias Escrituras ensinam. É uma distorção das mais graves, e eu, como cristão, me sinto envergonhado e humilhado com isso. Era só isso que eu queria acrescentar. As a Christian, I'll just throw that in there.